Salto de desenvolvimento. Você sabe o que é isso? É quando o seu bebê tem saltos no desenvolvimento social, cognitivo, habilidades físicas. Vem saber mais sobre isso. Salto de desenvolvimento é completamente diferente de pico de crescimento e muita gente confunde os dois conceitos. O pico de crescimento é literalmente isso que ele fala, crescimento. Sabe quando aquela criança dá um estirão, ela cresce? Esse sim é o pico de crescimento. E o que mais pode mudar nessa fase é quando a criança fica querendo comer mais, porque ela precisa mais dessa energia. Essa é a grande mudança no pico de crescimento. Então, diferente do pico de crescimento é o salto de desenvolvimento. O que é o salto? O salto é quando a sua criança aumenta as habilidades dela sensoriais, cognitivas, motoras, sociais e linguísticas. Então, quando a criança aprende a rolar, quando ela aprende a sentar, falar e assim por diante. Mas quais são os marcos desses saltos? Vou falar para vocês um a um e depois vou ensinar como vocês vão identificar esses momentos, esses picos de desenvolvimento. Lembrando, gente, que cada criança é uma criança, que nem todas se desenvolvem no mesmo tempo. E é importante você saber esses balizadores de salto, que se por um acaso o seu filho estiver muito fora deles, você procura o seu pediatra e entenda o que está acontecendo. Mas tem uma oscilação, uma diferença de criança para criança. A criança que já tem um irmão, muito provavelmente ela é mais estimulada, então ela pode atingir esses picos antes. Uma criança que vai à escola mais cedo também chega nesses picos antes. Então tudo vai depender até do ambiente e dos estímulos que você dá para ela. Então o primeiro pico acontece com 1 mês, depois com 2, com 3, 4,5, 6, 7, 8,5, 11, 1 ano e 1, 1 ano e 3 e 1 ano e 5. Esses são os picos clássicos que acontecem com os bebês. Mas o que acontece nesses picos para você conseguir identificá-los? O primeiro sinal é a dificuldade de dormir. Essa criança quer desenvolver essa habilidade que ela está aprendendo, então ela tem mais dificuldade de entrar no sono. O segundo sinal é o despertar noturno. De repente, aquela criança que tinha aquele sono pleno fica mais agitado com essa nova descoberta que ela está e acaba acordando mais vezes durante a noite. Então, aquele sono que era padrão deixa de ser. Mas, normalmente, essa mudança no sono, principalmente, ela vai de 3 a 4 dias de mudança, depois volta. Tem mães que nem percebem esses picos e falam, nossa, fulano dormiu esses últimos dias muito mal, mas agora já passou. Então, isso são 2 sinais muito fortes. Os meus tiveram, era a primeira coisa que eu sentia. Um terceiro sinal é a mudança no apetite. A criança, como ela está desenvolvendo no todo, ela pode, um alimento que ela adorava, ela passar a não gostar. Ela passa a querer comer mais ou comer menos, depende da criança. Então, a mudança no apetite também é um dos grandes sinais do que seu filho está no salto de desenvolvimento. Outros 2 sinais importantes é o choro e a irritabilidade. Por que vem o choro e essa coisa irritada? Porque ele está aprendendo tanta coisa e às vezes ele não consegue assimilar tudo aquilo que está aprendendo, ele fica irritado e acaba chorando. Por exemplo, a criança que está aprendendo a passar um cordão no meio de uma bola, né, de um anel. Ela consegue 1, 2, 3 vezes. Às vezes na quarta ela já não consegue mais e ela tenta, não consegue. Aquilo irrita ela joga aquele brinquedo e começa a chorar. Isso também é um sinal. E por último, um sinal que é muito latente é o apego aos pais. De uma forma ou de outra, aos pais ou às pessoas que cuidam dessa criança, a criança, sem mais nem menos, se apega aos pais, quer os pais de qualquer forma. Por quê? Porque eles estão se desenvolvendo, se sentem um pouco inseguros e os pais sempre vão dar essa segurança que a criança procura. Mas diante desse cenário, o que nós pais podemos fazer para que esse pico de crescimento, né, para esse salto de crescimento, na verdade, ele ocorra de uma forma tranquila? Primeira coisa, que é o de praxe. Acolha essa criança, dê carinho, dê afeto. A segunda questão é, não mude a rotina. Se essa criança tinha uma rotina de sono, 8 horas vai para a cama. Não mude essa rotina só porque ele está mais irritado. Nem que você fique no quarto com essa criança mais tempo para fazê-la dormir, você fica, mas não muda o horário. Por quê? Porque já ele vai se regular de novo. E se você mudar toda a rotina, o que vai estabelecer é uma nova rotina. E não só um dia ou outro que aquilo mudou de eixo. Então,
se atente a ficar nessa rotina. A terceira dica que a gente fala é: se você sabe do salto de desenvolvimento, quais são eles e para qual idade, o que ele representa, você pode lançar estímulos para o seu filho. Então, por exemplo, se ele está na idade de engatinhar, que isso é um salto enorme de desenvolvimento, dê estímulos para ele engatinhar. Então, por exemplo, você coloca um objeto que ele quer muito, mais afastado dele, para ele aprender a engatinhar. Coloque ele em superfícies diferentes quando ele já tiver com esse engatinhar mais avançado, para ele saber engatinhar superfície lisa, superfície áspera, né? Então, isso é estímulo. Quanto mais estímulo você dá, de uma forma ou de outra, isso é afeto para a criança, você está dando atenção para ela vai se sentir segura e vai passar por esse desenvolvimento de uma forma super linear, super tranquila. E por fim, como eu falei para vocês, fique atento. O padrão existe esse que eu passei para vocês, mas se o seu filho estiver muito fora dele, procure ajuda, procure entender o porquê que ele está fora desse padrão, porque às vezes tem alguma coisa acontecendo que você ainda não conseguiu perceber, e se você consegue intervir antes, você ajuda antes seu filho, cuida mais dele e rapidinho ele retoma esse desenvolvimento que ele está aí ansioso para conseguir, porque até os 3 anos essa criança é uma esponja de aprendizado como nunca mais na vida ela será. Então é importante a gente ficar de olho nos pequenos. Espero que vocês tenham gostado. Conte para mim qual foi o salto de desenvolvimento mais difícil para o seu filho. Para mim, o que mais foi difícil foi com 6 meses no engatinhar, que juntou com muitos dentes dos meus e que aí foi, gente, um bololô danado. Quero saber dos seus também. Um beijo, até a próxima.